pregação de hoje tem a ver com a relevância que Deus tem me dado entendimento acerca da igreja local, da importância da igreja local para o reino de Deus na terra. Na semana passada, enquanto eu estava no culto, eu comecei a escrever um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que eu acho que vai dar mote para aquilo que eu gostaria de falar nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar o quanto estou feliz em terminar mais um ano, mais uma oportunidade de estar junto com a igreja. Um ano que foi especial no meu entendimento acerca do meu papel na igreja local. No final de 2015, eu orei a Deus para que Ele me conduzisse a fazer coisas que fossem do seu interesse. E em 2016, no ano subsequente, eu pude pregar em várias igrejas. Houve um acampamento que a gente foi, tive vontade de pregar 3 vezes esse acampamento, foram 3 pregações diferentes. Houve um congresso na PIB de Olaria, houve um encontro de solteiros da Jesus Vive, houve um culto jovem da Nova Vida do Centro, uma série de oportunidades que era uma coisa nova para mim. E no final de 2016, eu fiz um pedido similar a Deus, que Ele me desse direção para que eu fizesse coisas que fossem do agrado dEle para a minha vida. E nessa ocasião, no entanto, eu não preguei tanto fora. Nesse ano eu preguei fora uma vez. Foi no congresso da Hierave, talvez alguns irmãos lembrem que inclusive eu preguei aqui no domingo de manhã, a mesma pregação que eu tinha prego lá na sexta-feira à noite, que falava sobre ser formado pelo oleiro. Eu lembro que alguns irmãos estavam aqui presentes. Em contrapartida, eu preguei mais de 10 vezes aqui em casa, 10 vezes, mais de 10 vezes aqui em casa. Coisa também que não acontecia, não era o habitual da minha vida. E isso me impactou muito positivamente, de um modo que os irmãos não podem imaginar. Isso me deu uma clareza sobre a relevância da igreja local e deu meu impacto sobre ela. Eu fui feliz em todas as vezes que eu deixei uma palavra aqui. Eu posso dizer que eu deixei meu tudo aqui. Eu aprendi muito em todas as ocasiões. Eu passei a me entender melhor das minhas debilidades quando eu preguei aqui. Com efeito, eu posso dizer com clareza, eu vou chorar porque eu sou mole. Pode dizer com clareza que a igreja local é definitivamente parte do projeto do aperfeiçoamento humano. Aleluia! É isso que eu quero para mim. Glória a Deus! Uma igreja com idosos para a gente ouvir, com adultos para a gente compartilhar e crianças para a gente ensinar. Amém. E também, por que não? Uma igreja com idosos que aprendem, crianças que ensinam, crianças que profetizam. Com gente que vai se abraçar diante da morte dos nossos, que vai te ajudar, que vai te ouvir, que vai te corrigir da mesma maneira que é corrigido. Que vai continuar se amando, mesmo diante do adeus, ou de um até logo. Eu fiz sentido nesse ano, quando a igreja local era o cerne da minha vivência. Quando eu ouvi um áudio de pregação dos meninos, do grupo dos meninos. Quando eu vejo o Levi, quase do meu tamanho. Eu peguei, não peguei no colo, mas dava para pegar, porque ele era muito pequeno. Sempre que eu conheci ele criança, quando eu vejo o Daniel e o Vitor, são homens. São 2 homens. Que a gente viveu muita coisa juntos nesses anos. Quando eu ouvia a Ana Clara cantando antes de eu pregar. Quando os levitas subiam para tocar antes de eu pregar. Quando alguém publicava algo na página do Vertical. Quando eu ceava. Quando eu aprendi a conquistar o meu sobrinho Miguel. Nas primeiras fases que ele tinha medo da minha barba. E eu tinha que tentar fazer ele acostumar com isso. Quando ele passou a querer de espontânea vontade de vir a mim. Quando eu vinha só para sentar e ouvir o culto. Quando eu preguei na Barrinha. Quando eu vejo que o Hugo congrega no nosso meio. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Algo que é um desejo antigo do meu coração, do coração da família. Quando eu fui assaltado, e o meu maior medo ao chegar em casa já tranquilizado, ter sido de ter perdido todas as pregações do meu celular. Coisa que não aconteceu, graças a Deus, porque o aplicativo salvou tudo da internet.
Em 2017 eu fui mais feliz na igreja local porque eu entendi que ela é o que ela é no plano espiritual, no plano natural. Eu desejo que vocês possam identificar com esse texto de algum modo. Caso não, espero que vocês procurem voltar no ano que vem, nessa mesma altura, a ele, ou as suas memórias sobre ele, de modo a poder ver sentido no mesmo. Espero que todos vocês possam identificar e viver um pouco do que eu vivi esse ano, como igreja local. Eu acho que eu nunca entendi tanto o sentido da igreja como eu entendi esse ano. Foi um ano de muito aprendizado, talvez. Deus ter feito o que fez comigo esse ano me deu um entendimento claro do que a instituição igreja local representa para o reino. E eu espero que os irmãos possam ter esse mesmo entendimento. Amém. Nas minhas reflexões desse ano, bem como na minha preocupação com o significado da igreja, eu comecei a desenvolver uma provocação bíblica que eu vou compartilhar com os irmãos. Do porquê a gente deve considerar a nossa igreja local enquanto uma parte elementar das vidas cristãs. Há muita gente que critica a necessidade da instituição igreja, né? Da institucionalização. Há todo um debate, né, eclesiológico, né, sobre a função da igreja, sobre essa questão. Infelizmente, contudo, no nosso meio, teve uma posição pública de conhecimento geral, por parte de todo mundo aqui, de que é importante ter uma igreja. E cada vez mais Deus tem levantado jovens e adultos comprometidos com a palavra, e que têm demonstrado a importância da instituição igreja, de ter um espaço local para congregar. Pessoas que não têm sido abatidas por ventos de pós-modernidade ou por ideias outras, que têm rompido com a importância da comunidade cristã local de se reunir. Eu entendo, contudo, que o debate para nós aqui não é muito esse, porque eu acho que todos nós que estamos reunidos aqui entendemos a importância dessa igreja local e dela existir para a terra. Mas eu acho que o aprendizado de hoje é para você poder aprender a se adequar mais à função que você tem na igreja local. Todos nós temos famílias e todos nós estamos ligados à instituição família. Mas tem gente que não sabe ser família. Tem gente que não consegue se adequar a ser família. Da mesma maneira, tem gente que está na igreja local e não sabe ser igreja local. Precisa aprender a ser igreja local. E com o tempo eu passei a entender, esse ano em especial, que isso não é tão óbvio assim. Que as pessoas precisam ser educadas pacientemente para entender o que é a igreja local e o que é a missão do organismo vivo da igreja local. É por isso que eu fiz essa palavra. O texto básico que eu peço para os irmãos abrirem é em 1 Pedro, capítulo 5. A palavra é relativamente curta, mas eu espero que ela venha falar aos corações sobre a importância da igreja local para os irmãos e qual o tipo de papel que nós como corpo coletivamente devemos desempenhar no seu funcionamento. 1 Pedro, livro escrito por Pedro, né, homônimo, já depois do aprendizado. Ontem, inclusive, o irmão Elcio também estava lá, estava o Maurício, a Carol, estava a Carolina que se formou, evidentemente, né, a Neide e tudo mais. E o Paraninfo pregou, né, sobre a vida de Pedro, e mais uma confirmação que foi ao encontro que eu queria falar. E aqui ele deixa um texto para igrejas da Ásia Menor, da preocupação deles sobre a formulação da igreja. E a gente lê muito sobre Paulo fazendo isso, né? A gente pega as epístolas paulinas e Paulo tem uma especial preocupação com as igrejas locais e preocupação de demonstrar que ama as pessoas. Se você ler as cartas paulinas, constantemente ele fala: fico feliz em ter notícias de vocês, venha estar comigo rápido. Ele fala para Timóteo em certo momento isso: olha, venha estar comigo rápido, porque alguns que estavam comigo não estão mais, mas vem estar comigo, venha ao meu encontro. E ele se mostra sempre afeito a ter esse contato com a comunidade eclesiástica. E Pedro também vai se mostrar preocupado com isso, com o funcionamento e com a sanidade e com a santidade da igreja local. E como isso é importante para poder o reino de Cristo ser avançado na terra. Ele começa assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Essa palavra é especial para os líderes, que a gente possa amar aquilo que a gente faz, não porque isso coloca a gente em evidência, porque o trabalho, muitas vezes eclesiástico, é um trabalho ingrato do ponto de vista da visibilidade. A maior parte dos trabalhos da igreja
é ingrato do ponto de vista da visibilidade. São poucas as pessoas que têm visibilidade pública e que são conhecidas e que vão ser chamadas para muitos lugares e que vão escrever grandes livros. Mas grandes homens e mulheres de Deus estão escondidos em comunidades locais, fazendo a diferença naquela comunidade, fazendo gerações sendo afetadas pelo Evangelho e não são percebidos, mas Deus percebe. E é para isso que a gente foi chamado, para poder criar um epicentro de adoração dentro da localidade onde a gente foi chamado para atuar. E essa é a expectativa do Senhor. Como professor, às vezes a gente sente muito isso, né? Tem muita gente que está em evidência na mídia. E lá no colégio Pedro II, onde eu trabalho, tem um trabalho que é só para os alunos cegos. A gente tem um setor que é o NAPNE, Núcleo de Assistência à Pessoa com Necessidade Especial. E os professores fazem trabalhos incríveis com os alunos cegos. Mas eles não são vistos publicamente. Eles não são reconhecidos pelo que eles fazem. Há outros professores que estão na TV que também são ótimos, eu não estou questionando isso. Mas o trabalho que eles fazem, só quem consegue valorizar é aquele aluno que tem a dificuldade de se incluir na realidade escolar. É aquele aluno que sabe como é difícil a experiência escolar para um aluno que não consegue ver. Que sabe como a experiência escolar é muito vidente. E ele que não consegue ver um quadro, ele que não consegue ver, por exemplo, uma obra renascentista, ele não consegue ver nada disso, e fica excluído, e vai o professor e faz em alto relevo uma obra para ele, para que ele possa ter a experiência de ver aquilo. Esse professor não é reconhecido, ele não é visto, mas na vida daquele aluno, ele vai ser lembrado sempre. Assim é a comunidade local. Algumas das palavras que eu falo aqui não serão vistas por muita gente, mas eu espero que todos quanto vejam, possam sair com algum legado da parte do Senhor. Assim como eu espero também sair com um legado da parte do Senhor das palavras que eu compartilho com os irmãos. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para que nós sejamos impactadores da comunidade local. No mundo de tanta digitalização, né? A gente também está inserido nisso, nós estamos gravando a pregação nesse momento. No mundo de tanta digitalização, às vezes a gente só dá validade para aquilo que é muito visto. Dê validade para aquilo que Deus chamou para fazer. Amém. Valorize o que Deus chamou para fazer na sua igreja local. Ela pode ter 10 pessoas, 20, 50, 100 pessoas. Valorize o que Deus chamou para fazer na igreja local. E continua. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis... nem com domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Eu gosto de igreja que tem idoso. Eu gosto de igreja que tem gente mais velha. Existe uma tendência atual de fazer igrejas segmentadas para só certos grupos, como se a igreja fosse mais potente se ela tivesse só jovens, e a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de uma igreja que tem crianças, que tem adultos e que tem idosos. Eu não acredito em sabedoria de jovem, desculpa. Eu não acredito. Se você tem a minha idade e você vem me dar um conselho de sabedoria, terei medo. Se não vir da parte do Senhor, que é o Senhor da sabedoria, mas vir da sua parte, da sua vivência, terei medo. Assim como você deve suspeitar alguns conselhos de sabedoria dados por mim, porque sou muito jovem. Algumas vezes será melhor escutar a dona Dalgisa. A vovó Dalgisa viveu muito mais do que eu. E a palavra do Senhor está no coração dela. Eu acho que se a gente juntar o acúmulo da vida dela com o coração dela suscetível ao Senhor, ela tem grandes coisas a passar para a igreja. E às vezes a gente esquece. São pessoas que estão ali, do nosso lado. Aproveite quando o Senhor tem dado a chance da gente viver com ela. Sente no lado dela e busque um conselho de sabedoria. Busque um conselho de sabedoria dos seus avós. Amém. Você às vezes tem um avô e uma avó que servem ao Senhor, jovem. E você prefere escutar o teu amigo da escola. E a tua avó viveu tanto diante do Senhor. Tem tantas experiências, tantas coisas que Deus falou com ela. E você fala, minha avó não entende nada. E a sua avó, ela atua na igreja local que se chama família. Amém. E você ignora o que ela tem para dizer. Amém. Toda a riqueza que foi burilada e foi deixada no coração dela, que você ignora. A gente precisa de igrejas com diversidade de fato. Com pessoas de idades diferentes, com experiências diferentes. Assim nós seremos mais completos no Senhor. Não tendo igrejas onde só o jovem da idade do Igor é capaz de ensinar alguma coisa, mas onde a Ana Clara cantando pode ensinar alguma coisa. Daquele jeitinho dela, que ganhou a Bíblia, inclusive, que quis participar. Isso é um aprendizado da gente. Só o fato de ela querer participar já é um aprendizado para todos nós. A gente segue. A gente está no versículo 5.
Sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros. Revestivos da humildade, a gente tem falado muito isso. A importância da arrogância não está no nosso coração, da soberba não está no nosso coração, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse versículo é muito conhecido. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém? E eu separei aqui 4 tópicos, eu acho, deixa eu ver. 4 tópicos sobre a igreja. Sim, a igreja enquanto um espaço de coletividade, comunhão, proteção e alegria. Essa é a análise geral que a gente vai fazer. A primeira parte é que a igreja é um espaço de alegria compartilhada. A igreja local, que a gente se reúne todos os domingos e algumas às quartas-feiras, às sextas atividades, ela precisa ser um local de alegria compartilhada. Ela precisa ser um local em que o Salmo 133 se faz verdadeiro. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso tem que ser uma verdade para nós, não tem que ser uma fala distante de um salmo que a gente fala só quando o pastor vem aqui na frente e fala quão bom é, os irmãos, e quão suave é. Não, tem que ser algo real, tem que ser algo palpável. A gente tem que querer estar junto. A gente tem que se olhar e falar assim, é bom que você veio. Porque é desta maneira que o Senhor projetou a igreja. Quando Jesus está na ocasião, na iminência da sua morte, ele fala o que com o Pai? Que eles sejam um, como nós também somos. Você não acha que não há alegria, não há comunhão eterna, não há unidade, não há amor entre as 3 pessoas da Trindade? Você acha que essa comunhão eterna, plural, porém singular, não é formada por alegria? Ou você acha que o pai fala assim, vai lá filho, morre por eles, e o filho fala, não estou afim não, vai lá porque eu sou pai? Ou você tem essa ideia ainda? Você acha que é desse jeito que funcionou? Ou você não acha que foi de comum acordo com a alegria do resgate que Jesus se entregou? Foi com a alegria, com a consciência de que ele teria um corpo na terra que o adoraria, não importa as circunstâncias. Com a certeza disso, porque no Pai, o Cristo e o Espírito Santo são um e são oniscientes, são onipresentes, são onipotentes. Óbvio, quando Jesus veio aqui, ele abriu mão da sua glória, dos seus atributos divinos naquele momento, ele estava subordinado, mas na totalidade da Trindade ele tem todo o entendimento das coisas. Ele fez com alegria, porque ele sabia que haveria um povo eleito. Ele sabia que haveria pessoas que iriam ouvir e ser tocadas por ele. Ele sabia disso. E é com alegria que o Senhor te recebe. E com a mesma alegria você tem que vir os domingos, olhar para o seu irmão e falar assim, que bom que você veio. E às vezes você vai estar triste, mas o seu irmão que está alegre vai falar assim, que bom que você veio. E o sorriso dele vai mexer com você. Não vai resolver todos os problemas, mas você vai lembrar que existe um sentido maior na existência, que é a igreja. O maior sentido da existência da humanidade é a igreja. Não há outro sentido maior. A igreja é o projeto primário do Senhor Jesus. Quando ele vai embora, ele deixa formulada a sua igreja. Ele pede que Pedro, o pastor, o paraninfo de ontem falou isso lá da formatura, pede que Pedro apacente a igreja dele, mesmo com as dificuldades que Pedro tinha, amar Jesus totalmente. Mesmo com as dificuldades, ele pede, olha Pedro, apacenta, porque existe um projeto que é maior que você, Pedro. É um projeto maior que você, e que talvez você não entenda, mas eu entendo, confia em mim. E às vezes você está com dificuldade de entender, confia no projeto do Senhor. Vem à igreja confiando que existe um projeto maior de igreja, que vai alcançar pessoas, e você já vive numa tranquilidade, mas tem pessoas passando por turbulências aí fora, e através da sua vida, confiando nesse projeto, essas turbulências vão parar, e as pessoas serão alcançadas pela graça de Cristo. Existe uma alegria vinda do viver em comunidade diante de Deus. Deus não coloca a gente junto para ficar se aguentando, ou para ficar se tentando. Vou perturbar. Hoje eu vou perturbar o Mesquita, eu vou ver até onde ele aguenta. Eu vou ser usado para poder forjar o caráter dele. Eu fico perturbando. Não é para isso que Deus chamou. Deus não chamou para a gente ficar se aguilhoando uns aos outros. Você não é um porco espinho na fé.
cheio de espinhozinhos, aguilhando, perturbando uns aos outros. Não foi para isso. É desejo do Senhor que sejamos um. Que sejamos felizes ao encontrarmos pontos de contato em nós mesmos, mediados por Cristo. Eu sempre falo isso. O que faz a igreja ser igreja é a mediação de Cristo. Se não houver mediação de Cristo, isso aqui vira qualquer outra coisa. É a mediação de Cristo que faz a igreja ser igreja. Cristo, irmãos, não se vê diminuído por a gente gostar de ver a igreja ver uns aos outros. Deus é exaltado quando isso acontece. Deus se exalta, Ele é louvado quando isso acontece. Eu não estou dizendo que você tem que ir para a igreja só para poder ver os outros. Entenda o que eu estou falando, porque eu tenho que explicar bem, porque às vezes as pessoas fazem salto no que eu expliquei. Então eu vou devagar. Eu estou dizendo para os irmãos que você vem para louvar a Deus, amém? Amém? Mas se você vem e fala assim, eu vou louvar a Deus e eu vou encontrar rapaziada, Deus gosta que você pense assim. É bom, porque é bom que os irmãos vivam em união. Não tem nenhum mal nisso. Criou-se uma mentalidade em algum momento no mundo cristão que o martírio significava ser triste no meio do cristianismo. Então você vê a igreja, não, tem que sofrer. Vou sofrer que não irei à igreja. Ouvir uma palavra arrastada, em louvor em 4 acordes que não me agrada. Mas um dia não foi esse o projeto de igreja que Jesus fez. O projeto de igreja é o projeto que eu falo assim, cara, eu vou louvar e no meu lado vai ter aquele cara que é meu parceirão. E depois a gente vai trocar ideia e a gente vai se gostar muito. E mais ainda, porque há entre a gente uma homogeneidade, uma linearidade de projetos. A gente tem a mesma agenda. Porque eu já falei para os irmãos, os negócios dos opostos se atraem é só na física. Na vida real, os opostos se distraem. É pessoas que têm o mesmo projeto que andam juntos. E você vai encontrar na igreja um local com pessoas com o mesmo projeto. E você vai ser tão feliz quando entender isso. Você vai se encontrar tanto quando entender isso. E vai ser bom para você. Porque é projeto de Deus a sua felicidade. Ele espera que você seja feliz no ambiente da igreja. Segunda coisa, a igreja é um espaço de proteção. Quando alguém é alvejado e é atingido pela ação maligna, uma das primeiras coisas afetadas, uma das primeiras afetadas, é o desejo de estar em comunhão com a igreja local. Já percebeu isso? A pessoa é setada por qualquer coisa. Uma das primeiras coisas que ela fala, ela não vira e fala assim, eu não vou lá no cinema hoje não. Ela não fala isso. Ela não vira e fala assim, eu perdi a fome, não quero comer mais não. Não, ela come mais, porque ela está ansiosa. Ela não vira e fala assim, não vou ver mais o jogo do futebol hoje não. Ele fala, eu não vou mais à igreja. Uma das primeiras coisas que o inimigo toca na mente da igreja é o desejo da comunhão. E Pedro fala sobre isso. Há um esfriamento no coração, acompanhado por um senso de menor necessidade de estar naquele espaço. Uma sensação de não pertencimento, que culmina num desejo pelo isolamento. Diante disso, pouco a pouco, a pessoa é arrastada para fora da convivência com a comunidade de fé. O que fala em Pedro com relação ao inimigo? Ele é como um leão que fica ao derredor procurando a quem pegar. A comparação como um leão não é aleatória, né? Eu não sei se foi uma plena revelação ou se Pedro era um hábil sabedor dos costumes dos leões, ou se as duas coisas, porque Deus também revela parte do nosso conhecimento, mas o leão não é muito estrategista. Você sabe disso. O leão vai na boa. Alguém já viu um leão atacar? Não de perto, espero eu, para honrar o Senhor Jesus. Mas você já viu no YouTube, talvez, na internet, um leão atacar? Como é que o leão faz para atacar? Você fala assim, é só o leão ataca. Não é bem assim. Leões podem atacar individualmente, podem atacar em grupo, podem atacar só as leoas, enfim. Eu já vi um vídeo uma vez, vi uns animais correndo. Todo mundo passa perto do leão, meio que estabanado, né? Parece que o ser perde até a racionalidade animal que ele tem. Ele vê um leão, as patas se enrolam, ele não consegue mais fazer nada. Porque ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento. É como eu sinto quando passo na loja de chocolate, eu já fico já... eu que vou tragar o chocolate, não vou tragar, mas enfim. E eles vão passando, eu vi o vídeo que eles iam passando, correndo, passando, e a leoa ficava olhando, e ela não ia, do nada, apareceu um leão, do nada, veio correndo, pulou e já arrancou do grupo. Ele arranca do grupo, ele vai trazendo, isolando o grupo, já era. Ele pega o pescoço e fica travado ali, até aquele bicho perder tudo, a vida, perder o sangue. Satanás faz isso, mas ele não traga o sangue, ele traga a fé. A fé no sangue. A fé no sangue de Cristo.
ele vai tragando, ele vai tirando. Ele tira da comunidade de fé, ele arrasta, ele isola. E aí você procura a pessoa, você está bem, eu estou bem, mas a pessoa está esfriada. E ela não aceita isso, mas ela está esfriada. E aí, como é que você está, cara? Por quanto tempo a gente não te vê? Não, eu estou bem, eu estou bem. Eu sirvo a Deus aqui em casa, mas não tenho servido. Porque se fosse verdade eu ficaria bem, mas geralmente não é. Geralmente é o encobrimento da falha, é o encobrimento do não desejo de servir a Deus mais. E a pessoa se isola. A igreja é o espaço de proteção, a comunidade é o espaço de proteção. A gente tem que estar junto nesse sentido. Alguém pode até se afirmar, que nem eu falei, que o sujeito pode ficar firme sozinho. Que talvez ele possa se organizar em outras modalidades de igreja. Eu acho válido. Tem pessoas que têm outras modalidades de igreja, mas continuam sendo igrejas. Esse é o ponto fundamental, ainda são igrejas. O que me causa estranhamento é a não organização em comunidade de fé e igreja. Não é porque eu só não gosto, é porque é antibíblico. É antibíblico. Se você pega Hebreus, você pega a própria fala de Jesus em Mateus, você pega vários textos bíblicos, você vê que é antibíblico qualquer estudo que fale da não necessidade da comunidade de fé. Eu não posso falar diferente disso, é antibíblico. A comunidade de fé é uma condição. Repito, eu aceito e respeito outras modalidades. Tem outras culturas, outros países, outras cidades, outros povos. A igreja que se reúne em universidades, eu já vi coisas desse tipo. A igreja que se reúne em praças. Mas a igreja, há um senso de comunidade, as pessoas se conhecem, elas convivem umas com as outras. Há essa junção. Mas algumas pessoas falam assim, não, eu vivo minha igreja só com Jesus. Só que o próprio Jesus falou o quê? De comunidades completas. A pessoa fala que serve a Jesus, mas não é aquilo que Jesus quer. Fazer uma coisa em nome de Jesus, não sendo o que Jesus pediu, é a mesma coisa que não servir a Jesus. Se você faz uma coisa para mim, não é uma coisa que eu quero, ou uma coisa que eu pedi, ou uma coisa que me é importante, você não está me ajudando. Você está fazendo uma coisa para poder cobrir os seus próprios buracos, as suas próprias falhas, e colocando o meu nome nisso. Tem pessoas botando o nome de Jesus em experiências completamente perversas de fé, completamente antibíblicas, completamente diferentes daquilo que é a vontade do Senhor. E essas pessoas serão cobradas por Cristo, que elas têm usado o nome do Senhor para muitas coisas que não são a vontade de Deus. Mas eu creio que a nossa igreja não cederá a esse tipo de coisa. E continuaremos organizados onde Deus quer, segundo a vontade dele. Como eu sempre falo, a gente sabe que a vida muda, uns vão para cá, outros viajam, vão para fora do país, a oportunidade, mas eu creio que esse legado ficará da importância da gente ser igreja em algum lugar onde Deus nos colocar. Hoje é aqui, a gente não sabe, a Carol está na iminência de ir para o sul, né? Vai para Foz do Iguaçu, uma perda muito grande para nós, no nosso coração, mas ela continua no coração dela com o entendimento que ela tem que ser igreja lá no Foz do Iguaçu, e isso já alenta, já acalenta o nosso coração, porque ela leva o entendimento pleno do que ela é no reino. A pessoa pode alegar que é possível, né, viver fora, mas contrariamente, as experiências que eu tenho tido, que eu tenho visto, mostram diferente. Todas as pessoas que comentam comigo, não, eu não frequento mais lugar nenhum, e eu vivo Jesus na minha casa. Infelizmente, a experiência é diferente. Mas infelizmente, o que eu tenho visto é que não tem se sustentado no discurso. A vida que demonstra publicamente é completamente contrária ao arbítrio do Senhor. Em 1 Pedro, repito, estava lá, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem? Tragar. Ele arranca, ele abate, ele tira a fé. O que você tem feito? E essa é uma pergunta para a igreja. Isso é para nós, é para mim também, ok? Vou até mudar o tom da pergunta. O que nós temos feito? Nós temos feito para manter o rebanho unido, num objetivo comum, no sentido da comunidade de fé. Nós temos nos empenhado para a manutenção de um vínculo de proteção e amor entre a comunidade? Ou nós temos sido omissos? Ou pior, nós temos empurrado as pessoas na mão de Satanás? Como isso pode acontecer, Igor? Quando a gente não cria a igreja, que é o terceiro ponto, como espaço de comunhão. O espaço de comunhão é aquilo que o próprio Pai, o Filho e o Espírito são. Deus é singularmente plural. São três pessoas, mas é um Deus, em plena comunhão eterna. Como eu falei, Jesus ora ao Pai para que sejam um.
E a igreja também é a mesma coisa. Coletividade não é meramente um somatório de indivíduos. Quando você soma indivíduos, você tem quantidade, entendeu isso? Você tem quantidade. Coletividade é coesão. Para ter coletividade tem que ter coesão. Às vezes tem uma família que tem 20 pessoas, sei lá, 15 pessoas. E aí tem alguns momentos especialmente difíceis nessas famílias. Quais são os momentos? Vamos almoçar onde hoje? Complicou. Porque 3 querem comer besteira. 2 querem comer comida. 5 estão de dieta. Os outros 5 querem comer um lugar que depois tem uma boa sobremesa, né? Qualquer lugar que tem isso. E fica uma discussão entre 15 pessoas para saber onde vai todo mundo comer. Se todo mundo brigar pelo seu lado, você tem ali uma quantidade de pessoas. Se os 15 sentam, conversam e buscam uma solução comum, que mesmo diante de algumas perdas agrade a coletividade, isso é coesão. Coesão é quando você procura criar mecanismos, meios para apaziguamento coletivo. É isso que a igreja precisa. Não pessoas que falem assim, eu e o Rodriguinho pensamos assim, Paulo, fica para lá. A gente tem que tentar, pedagogicamente no amor, eu e o Rodriguinho chegar para Paulo, vamos tentar entender isso aqui, cara. E pacientemente. Mas às vezes ele vai demorar para entender. Não é tão simples entender. Perfeito. Por isso que a gente tem que se amar. Porque só tem paciência quem ama. Já viu mãe? Como é que é a mãe? A mãe ameaça, fala que vai quebrar os dentes, que vai matar a criança, que ela, quando eu morrer tu vai chorar. Não é isso? Uma série de ameaças. Mas no final, se o filho vem chorando, a mãe não aguenta. Ela derrete, ela abraça. Uma mãe que ama o seu filho, né? Evidentemente. Ela vai, abraça o filho e ela fala, garoto, você só não dá problema, mas eu te amo, né? Não teste, mas ela vai e abraça. É esse amor que a gente tem que ter. Às vezes a gente exige dos outros a paciência com as nossas debilidades que nós não temos com a dos outros. Senta e conversa. Eu tenho falado isso com tantos jovens ultimamente. Tenha paciência. Se eu não tivesse a paciência, jovens, que eu tenho, eu não aguentaria estar liderando vocês. Igor, isso é qualidade sua? Não, é amor de Deus. É misericórdia. Porque às vezes a gente está aqui, está bem? Estou bem. Então fica aqui na boa, já volto. Eu vou ajudar ele ali. Continua fazendo. Tá bom. Fica bem. Aí eu vou lá, ajudo quando vejo o outro. O que aconteceu, cara? Não, porque aí eu tenho que voltar. A vontade que te dá é... Meu irmão, tu tá tantã, velho? Que isso? Não, mas você fala assim, que isso, cara? O que aconteceu aí? Não, vamos sentar, vamos conversar. Deixa falar, você fala, você abraça. Mas eu te amo, a gente vai seguir junto. E a pessoa se sente amada. E isso é mais importante, porque no reino não importa estar certo, importa fazer o certo. Às vezes você quer estar certo, você não tem condição de fazer nada no reino que você quer estar certo. Você quer fazer o certo, você quer amar, quer educar, quer ter paciência, quer ter pedagogia, você está no caminho do reino de Cristo. Amai uns aos outros. Se Jesus não amasse a gente não teria condição, porque a gente erra todo dia. Esse que fica assim é Jesus. Você fala, você está bem? Estou bem, Jesus. Poxa, que bom. Então apacenta aí, eu vou cuidar. Ele está em todos os lugares. Estou só fazendo uma alegoria para os irmãos entenderem, amém? É uma alegoria, irmãos, é uma alegoria, ok? Fica bem, eu já volto, vou só ver aqui. Quando você vira, está tudo sujo. O que aconteceu, cara? Não, porque eu caí ali, tinha uma lama, aí eu rolei, mas aí sujou. Mas eu te falei para ficar limpo. Não, mas vem cá, vou dar banho. Troca, dá banho, limpa, purifica, bota uma outra roupa, fica bem. Aí vira, já tá sujo de novo. É um homo progress constante celestial em cima da sua vida. A mesma paciência que Jesus tem contigo, tenha com os outros. A mesma paciência. Nós fomos chamados para sermos replicadores de Cristo. Isso que é cristão, não é isso? É aquele que representa a Cristo na Terra. 100 pessoas, não foi eu que falei isso, foi algum pregador americano cujo nome eu não lembro agora. 100 pessoas, de 100 pessoas, 99 não vão ler a Bíblia. Um vai ler. As outras 99 vão ler a Bíblia através da vida daquela uma que lê. Você é essa alma que lê a Bíblia. A tua vida é a Bíblia que os outros leem. E a gente estava conversando isso ontem. Quantas vezes nos nossos trabalhos, o cara mais difícil é o crente. É o que mais fala. É o que mais dá problema. Eu sempre brinco com o pessoal. Eu adoro cristãos. Eu não gosto dos crentes. Eu adoro que serve a Cristo com amor. Eu adoro os crentes que são difíceis demais. Crente é complicado.
Porque crente não dialoga, crente impõe, crente é assertivo demais, crente bota os outros por terra, qualquer coisa. Tu chega no trabalho, vai cair por terra, conversa com as pessoas. Cai por terra. Cai por terra o quê, cara? O cara não é isso? O cara não domina a linguagem. Cai por terra o quê, irmão? Calma. Você viu em algum momento Jesus chegar para conversar com prostitutas, com ladrões, com, sei lá, publicanos que roubavam as pessoas e fala, cai por terra, no meu nome. Não, Jesus chega assim, vem cá, vamos conversar. Como é que está teu coração? O caminho é esse aqui. E o crente não. O crente é o detentor, é o bastião da justiça social. Ele chega e fala, cai por terra tudo. Mas Deus foi para estar narrando toda a palavra. Que palavra? Conversa, educa, mostra amor. Faz a diferença. Amém, amados? A igreja é a representação da implosão do caráter, da suficiência da experiência individual. Igor, não entendi. Tudo bem. Em outras palavras, a igreja aponta para a também importância da experiência coletiva. Ela também é importante por isso. Tem muitas igrejas, pessoas que estão em igrejas, pessoas, eu estou falando de pessoas, não de igrejas agora, pessoas, ok? Pessoas chegam na igreja, elas entram, na parte de cima para quem está na portaria e tudo mais, elas sentam no seu lugar, tradicionalmente muito parecido, e geralmente em igrejas muito grandes acontece isso. Tem uma galera que assiste certos lugares parecidos e tal, e aí o cara vê o culto, ele bate palma, ele dizima, ele oferta, ele até fala com as pessoas que estão perto, fala com o seu irmão, ele, deixa a pessoa e tal, então o cálice da ceia, então o cálice da ceia. Acabou o culto, ele pega e vai embora. Ele está servindo a Deus, mas ele não está servindo suficientemente no sentido da igreja. Tem uma debilidade ali, porque ele podia ser mais impactante como o organismo vivo na igreja. Eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, eu estou te falando que é melhor, estou te educando. O melhor é quando você termina, e aí, como é que você está? Tá bem? Vamos falar de futebol, vamos. Mas se você sente que teu irmão está com dificuldade, posso orar por você? Ou você é daqueles que fala assim, calma aí que eu vou chamar o Igor ali rapidinho para orar por você. Eu estou fazendo outras coisas já, porque eu tenho outros afazeres. Aí eu tenho que sair de uma fazenda que eu estou cuidando de alguém. Lembra que eu falei que estava aqui com a pessoa e tudo mais e tal? Eu tenho que ir lá atender porque você não consegue orar por alguém. Que cristianismo é esse que você vive que você não consegue orar por uma pessoa? Você não tem orado em casa então, porque você não sabe orar. Eu só posso entender isso. Você não sabe orar. Você não sabe abrir a Bíblia e falar assim, olha, Deus tem uma palavra para você. Igor, mas isso não é roubar o teu lugar? Não. Não é não. Isso é me ajudar. Isso é ser braço estendido daquilo que eu não posso fazer. Isso é discipular em amor. Isso é lateralizar as relações humanas. Isso é pensar que aquela pessoa é alvo também de Cristo e que você pode ajudá-la. Não, mas eu estou roubando o protagonismo. Querido, o protagonismo é de Jesus. Para com esse negócio. Ninguém é protagonista, é Jesus. Você só aponta para Jesus. Sabe aquele negócio do passe final? Quem empurra pro gol é Jesus. Só dá um passe. Lembra o Conca? Só pá, aqui ó. É só um passe na frente. Só o ponto futuro. Conca do Fluminense. Do Flamengo não rolou. Ponto futuro. Jesus empurra. Você só bota na frente. Jesus resolve. Ele nunca deixou de fazer um gol. Botou. Se a pessoa deixar, é gol. É certo. Tá roubando o protagonismo de ninguém. Fique tranquilo com relação a isso. Ajude as pessoas, abrace as pessoas. Se você precisar de uma ajuda nossa, nós estamos aí. Mas essa responsabilidade também é sua, porque você é parte do organismo vivo, que é a igreja. Nesses termos, é problemático, a meu ver, um cristão que vai à igreja e ora nos cultos, ouve a palavra para si, clama a Deus, mas que não consegue construir laços. É problemático entrar e sair com a velocidade de um raio. O irmão The Flash, ele nem viu. É problemático não ver os irmãos como pessoas com quem se pode dividir algo. É igualmente problemático deixar coisas como conselhos básicos, orações, encorajamento, ombro para chorar, apenas aos líderes de uma congregação. Vocês vão matar os líderes de vocês. Aí depois, o Senhor levou, foram vocês que mataram. Porque não assumiram a responsabilidade que é da igreja. A responsabilidade é nossa. Tem tantos líderes largando tudo, já perceberam isso? Largando tudo, porque não estão aguentando. Porque as igrejas elas estão virando o quê? Empreendimentos onde os líderes têm que satisfazer os interesses dos corações das pessoas.
centros de entretenimento para adultos que não cresceram, que precisam de um Jesus que é uma espécie de showtime. Enquanto a igreja nunca foi isso. Ou pelo menos nunca foi o projeto da igreja ser isso. Não mate as pessoas, ajude-as. No grupo de meninos, quantas vezes eu fico feliz que alguém conta uma coisa e eu falo as coisas positivas também, amém, igreja? Às vezes eu vejo alguém com dificuldade, eu nem abro o grupo, as pessoas falam, pô, vai dar certo, eu tô orando por você. Aí já grava um áudio de oração, cara, que bom, porque entendeu. Porque é o caminho, é isso mesmo. Sabendo que precisava de uma oração, se você sabia que alguém precisava de uma oração e optou por ficar só falando, pode, mas só, falando de futebol, arte, cultura, televisão, política, por mais que sejam assuntos interessantes, inclusive para mim, você não se engajou bastante. O seu engajamento é pleno. Tem que ser em tudo. E também não tem que ser só conversar porque vai me dar assunto, sabe como é que é? Não, eu quero falar de Jesus pro Rodrigo, aí eu vou inventar um tema de futebol só para chegar em Jesus. Não é assim. Ele é humano, conversa com ele que nem gente. Fala com ele, futebol, conversa mais e tal. Algum momento na amizade ele fala assim, tô com dificuldade. Eu falo, que bom, vamos orar, vamos, é isso. Só ser amigo das pessoas, cara. É só ser amigo das pessoas, não é difícil, te juro. Só trocar ideia, abençoar as pessoas em Cristo. Atente-se para alguns elementos dificultadores. Quais são eles? Dificultam o convívio de uma igreja. Mesquinhez. Cuide do seu coração. Ok? Estou falando isso como sugestão para todos. Amém, amados? Amém. A palavra também é para mim. Amém? Amém. Mesquinhez. Descontrole na língua. Cuidado. Às vezes foi. Cuidado, cuidado. Volta atrás. Cuidado. Segura. Controla a língua. A língua inflama. É bíblico. Ela inflama. Cuidado. Controla a tua língua. A língua tem que ficar dentro da boca o tempo todo controladinha. Se você não tem filtro, peça para o Senhor instalar um filtro. E o filtro da tua cabeça, para que saia daquilo direto da boca. Tem gente, não tem filtro nenhum, isso não é bom. Eu estou falando do seu bem, isso não é bom para você. Você tem que aprender a ter um filtro para controlar as coisas que você fala. Porque às vezes você fala de alguém e você não percebeu. Você falou mal de uma pessoa, cara. E se a pessoa que ouviu não é madura, isso já se tornou uma fofoca. E a pessoa passa a não gostar de você e ter um problema com você, você nem sabe por quê. Porque você não tem filtro. E a outra pessoa também não tem maturidade. Acabou com duas pessoas imaturas brigando na igreja. Aí quem vai resolver? Sou eu. Isso vai me dar trabalho. Eu não tenho tempo de perder, eu não tenho condição de perder tempo com isso. Eu tenho que fazer outras coisas. A igreja também é, amém, igreja? A gente tem outras coisas mais importantes para fazer. Cuidado com o ranço. Eu guardo do fulano, tenho ranço do fulano. Isso é papo do mundo. Isso é conversa de mundo. De gente mundana. É mundano que é assim. Eu tenho ranço do fulano, não consigo abrir. A Bíblia é perdão. É perdão. A Bíblia é perdão. Se você tem ranço de alguém, chega na pessoa e fala assim, desculpa, eu estava com ranço de ti, me perdoa, porque eu estou errado, porque você está errado se faz isso. Ranço não é do Senhor. Mas lá fora todo mundo é piada. Eu não sou parte do mundo. Desculpa, eu estou ficando velho, eu não sou todo mundo. Você é papo de velho, né? Você não é todo mundo. Desculpa, agora eu já sou velho também, já posso falar isso. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é do mundo. Você é de Cristo, separado para algo maior. Despretensão. Eu estou aqui porque eu estou aqui. Isso não é bom. Presunção. O culto só vai ser bom quando eu pregar. Hoje é o meu domingo, então não. O culto é bom quando Cristo é louvado. Não importa se eu prego, seu irmão Elcio, seu pastor Pedro, se são as pastoras, se são outros jovens que Deus está preparando, não importa. O culto é bom quando Cristo é exaltado. Então, quem vai ministrar hoje? O Senhor Jesus. Amém. Quem vai dar a palavra hoje? O Senhor Jesus. Amém. Através de quem? Aí a gente descobre na hora. A gente chega lá e descobre, olha só, quem vai ser? Fulano, que bom. Mas o que importa é que Jesus ministre. Última coisa. A igreja, e isso tem que parabenizar a igreja, eu tenho percebido que a igreja tem amadurecido nesse sentido. Isso é tão bom de ver. A igreja enquanto espaço de manifestação da glória de Deus. Eu me lembro que houve um tempo que a gente fala muito assim, a gente precisa criar uma atmosfera de adoração. Lembra que eu falo isso? E eu acho que a gente está chegando. Glória a Deus. Isso. Quantas vezes a gente chega para tocar aqui e naturalmente a igreja está entrando no movimento de Deus? A igreja está deixando, sabe por quê? Porque a igreja está amadurecendo para entender que a atmosfera da igreja é uma atmosfera de adoração. E o que você precisa, a cura que você precisa, o tratamento que você precisa virá quando a manifestação da glória de Deus estiver aqui. A igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus. Todas as demais coisas que eu falei são de relações humanas em Cristo. Esta é estritamente Deus. É a glória só dele que ninguém pode roubar. A igreja é esse lugar.
Tem que ter as outras coisas, mas tem que ter isso também. Onde a gente vê isso? Atos 2 e o Pentecostes. Onde a gente vê isso? Atos 10 e o alcance dos gentios com Cornélio. Lembra que a gente falou semana passada? Faz um mês. Né? Faz um mês que a gente falou isso, lembra de Cornélio? Uma igreja de gentios ali se formando. E eu botei aqui, e o Atos 29, que é o Atos hoje em Igreja de Tijuca. Graças a Deus eu tenho visto isso. Isso alegra muito meu coração. Quando houver reunião em nome de Cristo, lá Ele estará. Amém. Qual é o nosso papel para a gente encerrar? E o que a gente tem que fazer? E aqui eu deixo alguns incentivos aos irmãos. Primeiro, eu gostaria de enaltecer a igreja enquanto projeto de Deus. Retomando o texto que eu falei no início. A igreja é um projeto de Deus, irmãos. Eu vivo igreja desde que eu sou criança. Eu nunca entendi tanto o alcance e a importância da igreja como esse ano. Não é porque a gente vive as coisas que a gente entende as coisas bem, sabe como é que é? A gente vive, às vezes a gente não entende. Eu nunca entendi tanto a importância da igreja local como esse ano. Nunca. A igreja é um projeto de Deus. O inimigo, o Deus desse século, desse mundo, tem tomado a consciência dos filhos da luz com relação a isso. Mas em nome de Jesus a sua não vai ser tomada. Amém. Você quer fazer muito? Tem sonhos de ir além? Parece até propaganda, né? Tem sonhos de conhecer o resto do mundo? Comece pela sua igreja. Às vezes o mundo digital arrebata a gente. Leva a gente para a ideia de vou pregar para tudo quanto é canto. Pensamos em alcançar pessoas do outro lado do mundo, o que é legal. Mas não damos a devida importância a alcançar a pessoa que se senta no nosso lado. Terceira coisa. Quantas orações você já fez por alguém na igreja nesse ano? Você se empenha para fazer as pessoas se sentirem à vontade? Você é um pacificador diante das desavenças? Você procura criar paz entre os irmãos? Você trata o momento do culto com a mesma reverência e preciosismo que trata um teatro ou um cinema? Com a mesma reverência, o cuidado e a atenção? Você quer que as pessoas tenham uma experiência adequada na igreja? São reflexões, não é para responder. Guarde seu coração. Última coisa. Antepenúltima, perdão. Quem não está pronto para a igreja local, não está pronto para o reino. Deus quer plantar mais igrejas. Não peça às nações a Deus se você não pede o local. Eu quero as nações. Peça para Deus aqui primeiro. Peça para o teu bairro, peça para a família antes. Atue na dimensão local. Quer ser bem sucedido no Evangelho? Atue na igreja local. Faça da edificação da igreja local o seu ministério. Penúltima coisa. Ame diante das imperfeições. Jesus amou uma igreja imperfeita. Ame como Jesus. E a última coisa. Qual é a sua contribuição para a maturação de um ambiente eclesiástico maduro? Você é maduro? Você tem contribuído para a maturidade do reino de Deus, da igreja local? Eu estou profundamente empenhado nesse papel. Eu tomei isso para mim como um objetivo da minha vida. Para mim, a igreja de Cristo é aquela que tem lucidez no seu significado. E eu vou perseguir isso enquanto Deus me der esse direcionamento. Eu gostaria de convidar os irmãos para ter essa mesma direção que eu. Queria convidar os irmãos para a gente orar. Motivo de oração para a gente orar essa manhã. O primeiro, para Deus abençoar as igrejas locais. Não só nossas, igrejas locais. Há outras igrejas. Deus precisa atuar também através delas. Elas são importantes, tanto quanto a nossa. Segunda coisa, orar especificamente pela nossa igreja local. Pela gente, Igreja de Tijuca. Terceira coisa, pelo nosso papel quanto igreja local. E a quarta coisa, pelo nosso 2017, agradecimento a Deus. Pelos 21 dias que nos faltam, que Deus pode fazer muita coisa. E pelo 2018 para ser um ano direcionado por Deus. Amém? Peço para os irmãos ficarem de pé para a gente poder orar. Não foi uma palavra com nada mirabolante, nenhuma percepção escatológica, nenhuma análise de Jerusalém que está acontecendo agora. Mas eu acho que é aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu espero que fale o seu coração como falou o meu coração. Eu realmente agradeço a Deus mais uma vez, porque eu realmente deixei meu tudo aqui esse ano. Eu entendi muito meu significado na igreja local. Eu espero que os irmãos possam entender os seus também. Amém? Antes eu não posso deixar de fazer um convite. Às vezes você ouviu sobre a importância de ser igreja, de ser comunidade com Deus, mas você ainda não reconheceu a Cristo como seu Salvador. Talvez você até ache interessante ser um como comunidade, mas para isso, você tem que dar a direção de Jesus sobre a sua vida. Se você não sabe, Jesus, ele sempre existiu enquanto um, junto com o Pai e com o Espírito. Ele veio à Terra, encarnou, fez como um de nós, fez homem, morreu por caráter expiatório, substitutivo a nós. O sacrifício que a gente não podia fazer, ele fez por nós.
O que te cabe nessa parte, você não ajuda em nada na salvação, você não tem nenhum tipo de participação ativa na salvação. A única coisa que você faz é reconhecer que todo papel é dele. Esse é o papel do homem. É reconhecer que o homem não tem nenhum papel na sua salvação própria. E que você precisa de ajuda enquanto alguém que tem pecado. E que Cristo pode resolver esses problemas todos. E te fazer nova criatura dele. O Evangelho fundamentalmente é isso. Se você quer reconhecer a Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, e você nunca fez isso, eu te peço para vir aqui na frente. Caso você já tenha feito isso, mas você sente que você se afastou e você tem perdido o caráter de Cristo na sua vida, eu também te peço que você venha aqui na frente para que a gente possa orar pela sua vida. Esse é o primeiro convite. Peço os levitas para estarem aqui na frente para poder me ajudar também. Esse é o primeiro convite. Amém? O segundo convite é um convite para toda a igreja. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente desse segundo convite. Eu vou te pedir para no seu lugar, porque eu entendo que isto é para toda a igreja. É o entendimento que eu tenho no meu coração com a nossa palavra. Eu não acho que é para uns ou outros entenderem que a igreja local é importante ou o que for. Eu acho que a palavra é para a igreja como um todo, para todos nós. Então, do seu lugar, você vai orar. Só que você não vai orar por você, porque você está orando pela igreja. Então você vai dar as mãos para quem está no seu lado. E você vai orar com esta pessoa, pela nossa igreja. Você vai orar pelo papel que a gente vai exercer no ano que vem. A Ibreja Tijuca será o espaço da manifestação da glória de Deus na nossa vida. A Ibreja Tijuca será o espaço em que nós veremos cura. Será o espaço em que nós veremos transformação. Será o espaço que a gente verá famílias restauradas. Será o espaço que a gente verá pessoas sendo livres de prisões espirituais, emocionais. Será esse espaço. Eu não estou dizendo porque eu tenho a impressão. Eu estou dizendo que a palavra diz que a igreja do Senhor não é vencida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então eu estou só determinando, não em mim, mas aquilo que Cristo já falou que nós determinássemos. Não prevalecerão. A Ibreja Tijuca será esse espaço. Outras igrejas também serão. Porque Jesus é de todos aqueles que o buscam. Mas eu estou falando da igreja que eu participo. E eu quero ver aqui a glória do Senhor. Eu quero ver aqui. Assim como eu quero ver a minha família a glória do Senhor. Eu quero ver o meu lar a glória do Senhor. Eu quero ver a minha igreja a glória do Senhor também. Amém? Vamos orar? Dê as mãos.